Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje vamos plantar árvores para crescer uma floresta bonita. Só que para isso a gente vai precisar prestar atenção na direção da luz do sol, para as nossas árvores não ficarem às sombras de outras árvores, porque dessa forma elas não vão realizar a fotossíntese. Um jogo de 2 a 4 jogadores do designer Djalma Hash, publicado em 2017 pela editora Blue Orange Games, que já foi anunciado para chegar aqui no Brasil pela editora Mandala Jogos, mas isso provavelmente só em 2018. Nesse vídeo você vai aprender todas as regras do fotossíntese e ao longo da semana você vai saber a minha opinião e depois acompanhar também um gameplay aqui do fotossíntese. Então, siga o coelho para aprender a jogar fotossíntese. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e posicione o Sol no espaço indicado com o ícone de Sol. E deixe espaço em volta do tabuleiro para que o Sol possa girar em volta dele. Então crie 4 pilhas com os marcadores de pontos de vitória separados pela quantidade de folhas em seus versos. E deixe-os ordenados com o maior número em cima. Então deixe os marcadores de rotação 1, 2 e 3 ordenados começando pelo 1. E retorne o número 4 para a caixa do jogo. Ele será usado apenas em uma variante avançada do jogo. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um tabuleiro de jogador, um marcador de pontos de luz que posiciona no espaço 0 da trilha de pontos de luz, 6 sementes, posicionando 4 em seu tabuleiro e deixando 2 do lado de fora. Ele ainda recebe 8 árvores pequenas, posicionando 4 em seu tabuleiro e deixando mais 4 do lado de fora. Também recebe 4 árvores médias, posicionando 3 no tabuleiro e 1 do lado de fora. E por fim, recebe 2 árvores grandes. Então escolha um jogador para iniciar a partida e entregue o marcador de jogador inicial para ele. Então, começando pelo jogador inicial, ele posiciona uma de suas árvores pequenas disponíveis na área externa do tabuleiro. Em ordem horária, os outros jogadores fazem a mesma coisa. Então, mais uma vez, começando pelo jogador inicial, eles posicionam mais uma árvore pequena na parte externa do tabuleiro. E esse foi o preparo do fotossíntese. Nesse jogo nós vamos tentar plantar as maiores árvores nos melhores locais possíveis do tabuleiro, para ganhar pontos de vitória e também bloquear a luz do sol para os nossos adversários. A cada rodada, o Sol gira ao redor do tabuleiro, mudando a direção da luz. E assim que o Sol completar uma volta no tabuleiro, retornando para o seu local inicial, um ciclo de rotação termina. Após o término do terceiro ciclo de rotação, o jogo chega ao seu fim. A cada rodada, nós vamos jogar 2 fases, a fase de fotossíntese e a fase de ciclo da vida. Na fase de fotossíntese, o jogador com o marcador de jogador inicial move o Sol para o seu próximo ângulo hexagonal no sentido horário. Na primeira rodada, esse movimento não é necessário. Então, cada jogador conta quantos pontos de luz ele vai recolher baseado na posição de suas árvores em relação ao Sol. Uma árvore pequena gera 1 ponto de luz. Uma árvore média gera 2 pontos de luz. E uma árvore grande gera 3 pontos de luz. As sementes não geram luz, mas apenas as árvores que não estão na sombra vão realizar fotossíntese e gerar pontos de luz naquele turno. As árvores podem fazer sombras em outras árvores de acordo com os seus tamanhos e posicionamento. Uma árvore pequena faz sombra em um espaço no lado oposto da luz do Sol. Árvores médias fazem sombra em 2 espaços e árvores grandes fazem sombra em 3 espaços. Essa sombra vai afetar árvores que estejam nessas zonas e que tenham o mesmo tamanho ou menor. Por exemplo, uma árvore pequena bloqueia uma árvore pequena a 1 de distância. Uma árvore média bloqueia árvores pequenas e árvores médias a 2 de distância. E árvores grandes bloqueiam árvores pequenas, médias e grandes até 3 de distância. Então conte quantos pontos de luz suas árvores podem gerar
e aumente em sua trilha de pontos de luz. A segunda fase é a fase de ciclo da vida, onde os jogadores poderão consumir seus pontos de luz para realizar algumas ações. A quantidade de ações que você realiza em seu turno é limitada apenas à quantidade de pontos de luz que você tem em sua reserva. Enquanto você tiver pontos de luz, você pode continuar realizando ações. Você pode, inclusive, não realizar nenhuma ação e salvar pontos de luz para um turno seguinte. Então, assim que você decidir encerrar o seu turno, passe a vez a outro jogador. As ações disponíveis nessa fase são comprar sementes ou árvores, pagando o custo em luz indicado no espaço de onde você remove a peça. As sementes podem custar de 1 a 2, dependendo do espaço de onde você tirou elas. Árvores pequenas podem custar 2 ou 3, árvores médias 3 ou 4 e árvores grandes 4 ou 5. Quando comprar alguma dessas peças, retire-as do seu tabuleiro e posicione-as ao lado em sua reserva. Essas sementes e árvores fora de seu tabuleiro são as peças disponíveis para serem posicionadas no tabuleiro principal. Então chegamos a outra ação disponível, que é plantar uma semente. Para isso, pague o valor de 1 ponto de luz e escolha um local no tabuleiro onde sua semente pode entrar. As sementes caem das árvores e quanto maior for a sua árvore, mais distante ela poderá jogar uma semente. Árvores pequenas podem gerar sementes a um espaço de distância. As árvores médias podem gerar sementes a 1 ou 2 espaços de distância. E árvores grandes podem gerar sementes a 1, 2 ou 3 espaços de distância. As sementes precisam sempre entrar em um espaço vazio, respeitando a distância de acordo com a árvore de origem. Uma árvore só poderá gerar uma semente por turno, e se quiser plantar mais de uma semente em um turno, terá que escolher outra árvore. Outra ação disponível é crescer uma árvore. Para isso, verifique qual o tamanho da árvore que você quer posicionar no tabuleiro e pague o custo em pontos de luz. Para crescer uma árvore pequena, pague 1 ponto de luz. Para crescer uma árvore média, pague 2 pontos de luz. E para crescer uma árvore grande, pague 3 pontos de luz. Você deve sempre seguir a sequência de crescimento, começando pela semente, depois a árvore pequena, depois média e, por fim, a árvore grande. Nunca poderá pular estágios da árvore. Então, escolha uma de suas árvores disponíveis e posicione-a no tabuleiro, removendo a árvore de estágio anterior. Peças removidas do tabuleiro são posicionadas novamente em seu tabuleiro, na posição mais acima possível daquela seção. E caso não haja espaço para o posicionamento da peça, ela é removida do jogo. Mais uma vez, árvores que já cresceram no turno não podem crescer novamente. Você terá que esperar seu próximo turno para crescer aquela árvore de novo. Além disso, árvores que geraram sementes no turno também não podem crescer no mesmo turno. Cada peça no tabuleiro só pode dar origem a uma única ação por turno. A última ação disponível é coletar pontos de vitória. Para isso, ele deverá escolher uma árvore de sua cor grande no tabuleiro e removê-la do espaço, devolvendo a peça para a posição mais acima do tabuleiro. Essa ação custa 4 pontos de luz. Então você deve pegar o disco de maior valor entre os discos de pontos de vitória referentes ao solo em que você retirou a sua árvore. Nesse exemplo, retiramos uma árvore do solo de 3 folhas, então devemos pegar o disco de maior valor dessa pilha, que nesse exemplo é o de 19 pontos. Caso essa pilha esteja vazia, você deve pegar o disco da pilha anterior. Nesse caso seria o de 17 pontos do disco de 2 folhas. Após todos os jogadores realizarem um turno, passe o marcador de jogador inicial para o jogador seguinte em ordem horária. E assim que o Sol retornar à posição inicial dele, tire o marcador de ciclo de rotação da pilha e comece o segundo ciclo de rotação. Ao final do terceiro ciclo de rotação, o jogo termina e contamos os pontos de vitória. Some os pontos de vitória dos discos recebidos ao longo do jogo e a cada 3 pontos de luz que restarem em sua reserva, ganhe 1 ponto de vitória.
O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor, e em caso de empate, o jogador que tiver mais árvores e sementes em seu tabuleiro de jogador é o vencedor. Permanecendo o empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Esse jogo possui duas variantes para partidas mais avançadas, que é a inclusão do quarto ciclo da rotação do Sol e uma outra variante em que a gente só pode plantar sementes ou crescer árvores em locais que não estejam recebendo sombra de outras árvores, que fica aí um pouquinho mais complicada a partida. Então, essas foram as regras do Fotossíntese, esse jogo de arvorezinhas simpáticas. Ao longo da semana você vai saber aí a minha opinião e na sexta-feira, no final da semana, o gameplay do Fotossíntese. Se você já estiver vendo isso bem depois, já está tudo disponível aí no ar. Legal? Então, não deixe aí de assinar o canal, assinar as outras redes sociais do Sil Coelho, assim como Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais aí que tem para você seguir o Coelho. Deixa um comentário aí sobre o que você achou do Fotossíntese, se você já está aguardando ele pela mandala, e a gente se vê no próximo vídeo.